Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a história da aviação. E a história da aviação, ela remonta aos tempos pré-históricos, quando o homem, pela primeira vez olhando para os céus, viu os pássaros e começou a partir daí ter a vontade de também alçar aos ares. Aquele sonho de poder sair das duas dimensões e subir e ir para o céu. E isso daí, na realidade, precisou que séculos e séculos acontecessem e passassem para que o homem finalmente começasse a entrar de verdade, com segurança, dentro do que nós chamamos a história da aviação. Isso daí nós podemos então começar pela mitologia grega, quando temos então pai e filho, Ícaro e Dédalo, que estavam prisioneiros em uma fortaleza na ilha de Creta e precisavam se evadir, precisavam fugir lá de qualquer maneira. Então Dédalo, que era muito inventivo, chamou Ícaro e falou: Ícaro, só tem um jeito, nós vamos sair daqui voando, eu vou construir como os pássaros têm, asas feitas de pena, porém coladas com cera. Agora atenção, cuidado, e daí surgiu o primeiro ato de prevenção de acidente aeronáutico. Se você subir muito, o sol vai aquecer a cera, vai derreter a cera, as penas irão se soltar e você vai cair no mar. Então Ícaro, embevecido, a partir do momento que ele começou a voar e vendo aquela maravilha que se apresentava diante dele, ele começou a subir cada vez mais, a cera derreteu, as penas se soltaram e Ícaro caiu no mar. É claro que isso é mitologia, isso é uma história que não tem comprovação, tá? Mas está aí nos anais da mitologia grega, né? Mas o fato é que nós indo lá para a antiguidade, muitos e muitos anos atrás, e começando há 400 anos antes de Cristo, ou seja, quase há 2.500 anos atrás, surge a figura de um grego chamado Arquitas, estudioso, né, um filósofo, um cientista para a época, que ele teria construído um pombo. E esse pombo, então, construído por Arquitas, teria voado pelo menos uns 180 metros. Isso daí está registrado, mas está na história. Tá? Não tem comprovação, está na história, mas teria para a época já sido algum avanço, só não está explicado como é que o pombo voou, né? O passo seguinte, então, seria já na China, 300 anos antes de Cristo, os chineses teriam então inventado a pipa, que é basicamente aquele mesmo conceito da pipa que os meninos hoje aí brincam, né? Aquele papel ou papel de seda com bambu e tudo mais, mas aquilo ali já tem, observa certos princípios aerodinâmicos, né? Que a gente pode ver que o próprio planador, ele usa os princípios aerodinâmicos e até certo ponto se assemelha em alguns aspectos com o voo da pipa. Isso daí está aí, está consagrado, está aí até hoje conosco. E aí depois nós saltamos então para o ano 200 anos de Cristo, quando o filósofo grego Arquimedes, na cidade de Siracusa, tomando um banho numa banheira, ele tentou emergir, tentou afundar um determinado objeto, e à medida que ele forçava o objeto para baixo, ele sentia que tinha uma pressão do fundo da água para cima. Ele falou que esse é um princípio importante, que passou a ser chamado princípio de Arquimedes, né? Então Arquimedes, embevecido com aquilo tudo, saiu correndo na rua, gritando eureka, eureka, que em grego quer dizer descobrir, e dali então surgiu o princípio de Arquimedes, que é usado até hoje na aviação. E estamos falando então o quê? Estamos falando de 200 anos antes de Cristo, né? Então já mais de 1000 anos depois, então agora vamos ao jesuíta Roger Bacon. Então o Roger Bacon, ele fez contribuições fantásticas para a aviação, tá? Então de repente o Roger Bacon falou: cara, tem a água, é um fluido, e o ar. Então ele descobriu que o ar também teria propriedades parecidas com a da água. Então constatou-se, o ar também é um fluido. Então isso daí, a partir daí surgiram teorias. Então nós podemos ver que no decorrer da história, cada um foi dando uma pequena contribuição que cada vez mais foi juntando conhecimento para que depois se chegasse até onde nós chegamos. Mas precisou-se de séculos e séculos de invenções, de estudos, de muita dedicação e muito suor para se chegar até o ponto em que estamos hoje. Um dos grandes contribuidores
para a aviação foi Leonardo da Vinci. O da Vinci é porque ele nasceu numa cidade chamada Vinci, na Itália. O nome dele era Leonardo. Estamos falando aí do século XV, né? E o Leonardo é aquele cara que ele veio, para fazer tudo, né? Porque o cara pintava, fazia tudo, inventava. Se vocês visitarem um museu onde tem os artefatos e miniaturas de todos os projetos que o Leonardo da Vinci fez, é uma coisa assim incrível. E na aviação ele deu grandes contribuições, projetos, desenhos, né? Muito embora ele também insistisse um pouco naquela de que para voar o aparelho, o artefato teria que bater asas, né? Uma coisa que a gente hoje comprovadamente sabe que não é assim. Mas ele deixou uma grande contribuição, mas nós estamos falando então da época de quê? De 1500, né? Então já tem um bocado de tempo. Até aí ainda teríamos séculos e séculos de invenções. E daí então começou a surgir então a teoria dos balões, né? Então com o avião ninguém conseguia voar, então partiu-se para os balões. E um dos primeiros, talvez o primeiro a tratar desse assunto de balão, foi um padre jesuíta chamado Francesco de Lanaterzi, que nasceu na cidade de Brescia e também faleceu na cidade de Brescia, na Itália. E aí nós já estamos falando do ano de 1631 que ele nasceu, 1687 que ele faleceu novo, mas ele deu grandes contribuições então e bolou um modelo onde um artefato ele conseguiria subir exatamente por quê? Porque teríamos preso dentro de redomas, dentro de balões, um ar mais leve do que o ar ambiente. Então, olha a sacada, nós estamos falando de 1600 e o cara já sabia que para poder sair do chão, precisava ter o ar mais leve do que o ar ambiente, do que o ar da atmosfera, né? Então, mas isso daí ficou no projeto, na realidade ninguém voou, mas foi uma grande contribuição desse padre, o Francisco Terzi, para a aviação, né? Ato contínuo veio Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, nascido em Santos, né? Então ele nasceu em 1685, não foi muito depois do frei jesuíta, lá do Terzi. Nasceu e foi para Portugal. E lá em Portugal, depois ele começou os experimentos dele e tudo mais, também sempre usando essa ideia, partindo do princípio de que um ar mais leve que o ar ambiente, preso em algum invólucro, ele subiria, ele alçaria voo. E ali ele fez os experimentos dele e foi evoluindo, alguns deram certo, outros deram errado. O fato é que em 1709 ele apresentou para a corte portuguesa, e nessa época o rei era o Dom João V, ele fez a apresentação do que seria então um balão, que não necessariamente era esse que foi dado o nome de passarola, tá? Mas foi um balão, não carregou ninguém, mas fez os experimentos, o balão subiu e todo mundo achou ali muito legal, mas de efeito prático mesmo não aconteceu absolutamente nada. Viria a acontecer no passo seguinte, quando já estamos falando de 1783, né? Então, basicamente, aí, mais de 100 anos depois, os irmãos Montgolfier, né? A família Montgolfier tinha uma gráfica, né? Na realidade tinha uma indústria de papel, eles faziam papel, tinha também um componente de gráfica, e naquele de mexer com papel, os irmãos Joseph e Jacques Etienne, eles fizeram então uma caixa aqui, cheia de ar quente, ela começou a subir. Da caixa passaram então para um formato de balão, e foram aumentando a dimensão dele até que viram que realmente um balão com um tamanho considerável, cheio de ar mais leve do que o ar ambiente, portanto de ar quente, ele conseguiria não apenas sair sozinho do chão, como também poder levar pessoas, levar objetos e coisas desse tipo, né? Então eles resolveram, prepararam todo um aparato, comunicaram à corte, então houve uma apresentação. E na época, nós estamos falando aí de Luís XVI, houve uma apresentação onde um balão, então, ele saiu do chão, preso por uma corda sempre, né? Um balão cativo ali preso, e subiu, e aquilo ali, o rei ficou assim tão encantado que deu um título de nobreza para a família Montgolfier, passou até inclusive um brasão, né? E aquilo ali foi avançando, então eles começaram inicialmente com animais e depois com seres humanos. Então nesse balão dos irmãos Montgolfier foi feito o primeiro voo tripulado em balões, que antes até
estava muito na história do projeto, os experimentos, mas nada de concreto. Tá ok, pessoal? Então, o que vem agora? Agora vem uma figura brasileira muito conhecida, que é o Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Palmira, que hoje, na realidade, chama-se Santos Dumont, ganhou o nome dele, em uma fazenda, que na realidade era um sítio, chamado Sítio Cambaú. Esse sítio Cambaú, na frente dele passava uma estrada de ferro. O pai do Santos Dumont era um engenheiro de ferrovias, então tinha esse sítio e o Santos Dumont, ele crescendo vendo locomotivas. Ele tinha um espírito muito inventivo, ele gostava de mecânica e ali com o pessoal da estrada de ferro, ele foi aprendendo a manusear aquelas máquinas e tudo mais e foi crescendo até um determinado ponto, como acontecia com as famílias com melhores condições da época, ele foi concluir os seus estudos na França. E chegando em Paris, ele começou a ver então essa história do quê? Da aeronáutica, dos balões, e se encantou. Ele, com aquele gênio inventivo dele, ele se encantou, ele tinha posses, né? Então o que ele fez? Ele encomendou um balão para ele, né, com a vontade de voar muito grande, ele encomendou um balão que ele deu o nome de Balão Brasil, né? Então foi o primeiro balão dele, era um balão pequeno, né, só de 113 metros cúbicos, mas ele voou muito com esse balão. Ele fez mais de 200 voos com esse balão, né? E ali então começou a história do Santos Dumont, que começou com o Balão Brasil e depois então que levou o número, todos os balões dele tinham um número. Número 1, número 2, número 3, e assim foi indo até o número 14. Né? Então, o que aconteceu? No ano de 1901, ele já estava com o seu balão número 6, que já era o quê? Já era um projeto, já era um dirigível. Porque o problema do balão, ele era mais ou menos o seguinte, bacana, sobe, não tem grande capacidade. Balão leva 4, 5, 6 pessoas no máximo, leva um pouco de combustível, hoje leva combustível para poder realmente aquecer, quando ele vai descer, aumenta-se a quantidade de ar quente, ele sobe mais. Muito bem, só que o balão, ele depende de vento. Né? Então, se eu quiser ir para lá, mas o vento estiver soprando para cá, eu não tenho como contrariar o vento. Quem contrariaria o vento? Quem poderia fazer isso seria o quê? Os dirigíveis. Só que na época não tinha os dirigíveis. E aí começou-se então, ok, vamos desenvolver isso daí. Né? Vários inventores da época começaram a trabalhar nos dirigíveis. Mas tinha um aspecto aí que pegava, que era exatamente como dar a propulsão à hélice, porque o dirigível, para ele se deslocar para frente e poder fazer com que o leme dele funcionasse, ele precisava ter um deslocamento para frente, ou seja, ele precisava ser propulsado para frente. E para fazer essa propulsão teria que ser uma hélice. Né? E o que motor seria esse? O que faria essa hélice funcionar? Muitos partiram então para a bateria, o motor elétrico, só que as baterias da época eram extremamente pesadas. Outros saíram para o motor a vapor, que também era muito complicado. E o Santos Dumont, com esse gênio inventivo dele, ele com mais alguns lá companheiros de trabalho, eles desenvolveram um motor a explosão, de baixa potência, mas era um motor a explosão, um tanque de combustível. Então aquilo ali simplesmente deu condições para ele avançar muito em relação à concorrência dele da época, né? Então aos outros que também estavam fazendo suas invenções, tentando avançar com a dirigibilidade dos balões. E na época existia um prêmio, criaram um prêmio chamado Prêmio Deutsch. E esse Prêmio Deutsch, ele nada mais era do que o dirigível sairia do Aeroclube de France, que ficava numa determinada posição nos arredores de Paris, faria um contorno da Torre Eiffel e voltaria para lá. E tinha um prazo para fazer isso. Né? O tempo para fazer isso não poderia superar 30 minutos. Primeira tentativa do Santos Dumont não deu certo. Numa segunda tentativa, ele conseguiu e realmente conseguiu voltar antes dos 30 minutos e acabou ganhando o Prêmio Deutsch. Nós estamos falando aí de 1901. E esse prêmio era um prêmio em dinheiro. Para a época era um prêmio bacana, entendeu? Era uma quantidade de dinheiro elevada e tudo mais.
E o Santos Dumont, ele tinha uma característica dele, né? Ele se doava muito. Então, por exemplo, patente, ele, ok, não tem patente, as minhas invenções são da humanidade, da sociedade, eu não quero nada para mim. Quando ele recebeu esse prêmio Deutsch, ele simplesmente pegou aquela quantidade de dinheiro e dividiu entre todos aqueles colaboradores, todos que participaram do projeto dele, né? Então isso daí é uma característica do Santos Dumont que foi marcante, sempre foi assim, ele sempre se doou, ao contrário do que depois nós veremos na próxima aula, do lado americano, né, onde os irmãos Wright, eles trabalhavam realmente em silêncio para não poder divulgar de imediato o quanto eles tinham avançado nas invenções deles. Tá? Então aqui nós temos uma cena do Santos Dumont, então, saindo do Aeroclube de France, dando a volta aqui na Torre Eiffel e pousando lá de volta no prêmio que ele ganhou, que era o prêmio Deutsch, e nós estamos falando aí do dia 19 de outubro de 1901, né? Pessoal, então hoje nós vamos parar por aqui. Nós falamos sobre a humanidade, falamos sobre a aviação e falamos sobre balões, né? Na próxima aula nossa, nós vamos entrar então no avião, o avião de asa fixa, o avanço dele, como é que Santos Dumont, os irmãos Wright contribuíram então para então o desenvolvimento da aviação, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.